Olá, bem-vindo ao terceiro episódio do Comportamento Cast. Hoje com um tema que, para mim, é tão fascinante quanto os outros, mas tem me chamado mais atenção. O Júlio, há algum tempo, nessas andanças aí pelos mais de 15 países que a gente já vem atuando, trouxe ou uma inspiração, ou uma percepção, ou algo assim que ele acredita que em pouco tempo, né, as áreas em geral vão se chamar, hoje as áreas de saúde, segurança, qualidade, meio ambiente, vão se chamar de área de cuidado organizacional. Não vou esquecer disso nunca, cara. E acho que está chegando já a hora, e alguns clientes nossos já têm esse nome dentro da própria área. Mas eu queria saber, Júlio, qual a importância desse conceito de cuidado organizacional e como que ele se aplica para a questão da reputação institucional. A gente tem visto, eu e você tivemos uma jornada mais recente, a tua nem tanto, a minha no ano passado, em 2024, para se formar como conselheiro, né? Fizemos as certificações e tudo mais. E a gente nota a importância desse tema de reputação institucional vindo. E às vezes eu acho nossa área, as áreas de HSEC, aí um pouco distantes do tema que parece ser de integridade, mas no fundo, compõe também a nossa atuação. Como que se relaciona essa questão do cuidado organizacional e da reputação institucional? Esse é um baita tema, né, Odilon? Esse é um tema que a gente precisa colocar na pauta e na agenda de forma urgente dentro das organizações, né? Durante muito tempo, a segurança ocupou um papel nas organizações extremamente operacional, né? Queria-se basicamente fazer uma estrutura de base para garantir que a gente não tivesse acidentes dentro da organização. E teve um papel fundamental e não tem nada de errado nisso. Foi o início desse processo, o início do modelo mental que se tinha. Esse modelo passou por várias evoluções, né? Saiu de um modelo de olhar completamente da engenharia para um modelo de sistemas, inclusive com todo um processo de certificações, modelos relacionados até normas ISO, por exemplo, ou os modelos BS, enfim. Ou seja, somou um fator importante ali, que era o aspecto de condição ou de olhar de engenharia, com o aspecto de sistema de gestão para deixar mais robustez. E, praticamente, nos anos 90, 2000, veio com uma discussão super legal sobre o fator humano, que culminou, de certa forma, na cultura. Pô, espetacular. Durante muito tempo, a gente achou que tinha fechado a conta, né? Falando assim, se você faz condição bem, se você faz sistema bem, se você trabalha com o fator humano bem, você vai ter uma condição de segurança muito boa. Porém, a gente vive num mundo extremamente complexo hoje, né? A organização está sendo exposta com variáveis muito diferentes. Então, as ameaças mudaram. As ameaças mudaram. A gente não estava preparado para uma pandemia, por exemplo, né? Trouxe para a gente um tema importantíssimo do ponto de vista de saúde mental. Não foi a pandemia que trouxe, vale deixar claro, né? Isso já é um tema que está sendo discutido, amplificou, botou lupa em cima, mas a gente tem clientes, por exemplo, que desde 2016 já estão fazendo análise de riscos psicossociais, por exemplo. Mas botou uma lupa, não tenho dúvida nisso. E a organização disse assim, rapaz, não dou mais conta só desses 3 elementos aqui. Eu tenho que colocar um 4º elemento aqui agora, chamado saúde mental, riscos psicossociais. A gente tem questões hoje de inteligência artificial, a gente tem questões de tecnologia que estão mudando o jeito da gente pensar o gerenciamento das organizações, estão colocando a gente até com novas ameaças, novos riscos. E isso colocou mais um 5º elemento aqui, dizendo assim, tecnologia, você tem que também dominar a tecnologia. Eu gosto de entender esses 5 elementos que têm por pano de fundo aqui uma cultura que a gente precisa criar agora dentro das organizações e ajudar principalmente os conselhos, ajudar os principais executivos das empresas hoje a criar um modelo mental de gerenciamento de risco. Não mais um gerenciamento de risco separado. Ou seja, não é aquela coisa assim, chama o cara da segurança para gerenciar o risco de segurança. Chama o cara de compliance ou integridade para falar de riscos de integridade. Chama o cara de compras para falar do gerenciamento de risco de terceiros. A organização ela precisa criar um modelo de gerenciamento de riscos. Ou seja, eu preciso olhar esse cenário desses 5, 6 grandes elementos que eu fui citando para vocês aqui e entender que uma organização inteligente, uma organização que aprende, ela é a organização que começa, a partir desses elementos, criar especificamente estratégias de gerenciamento de risco. E isso tem que fazer parte da pauta do treinamento do líder. Por exemplo, desde o teu trainee,
quando começa na organização, eu acho fantástico os programas trainee que eu acompanho de alguns dos nossos clientes. Ele coloca o trainee, ele coloca esse profissional vivenciando diversas áreas, né? Então, ele fica um tempo em suprimentos, um tempo em operação, um tempo em logística, um tempo em manutenção, bacana demais, é um aprendizado incrível. Sabe que a gente, no final dessa conversa, está sentando e falando assim, meu trainee, me conta um pouquinho, qual que é o gerenciamento de risco quando tem o encontro de todas essas áreas? Quais são as grandes ameaças que você está conseguindo fazer de leitura para que você seja um executivo no futuro mais apto a fazer leitura de ameaças e traçar estratégias mais inteligentes para a organização? Indiferentemente a qual ameaça, né, Júlio? Indiferente da ameaça. Porque essa é a grande sacada, sabe, Odilon? O conceito do modelo mental de gerenciamento de risco não é mais olhar só o acidente, é olhar as ameaças. A gente está num momento agora super delicado, né, com situações de guerra, com situações de conflitos internacionais. Por incrível que pareça, isso impacta diretamente uma área comercial do comportamento, porque os nossos clientes estão pisando no freio e isso gera para a gente uma ameaça. E essa ameaça impacta diretamente no meu consultor que está na ponta, porque ele fala assim, e aí, vou manter meu emprego? Né? Então, a nossa inteligência de riscos hoje, a nossa inteligência de gerenciamento de riscos hoje, ela tem que ser muito mais ampla. Tudo que eu entendo como ameaça, eu tenho que ser capaz de criar um sistema e um olhar de detecção de ameaça, isso é fundamental. Eu tenho que ser capaz de ter estratégias de prevenção e controle, mas também tenho que ter estratégias de gerenciamento de risco, porque às vezes algumas ameaças podem estar além do que eu fui capaz de ler, e um subsistema, uma linha lógica de gerenciamento de aprendizados. O Watkins, naquele livro Seis Disciplinas do Pensamento Estratégico, ele faz um quadro bastante interessante, muito intuitivo, porque aquele quadro ele passa a ser uma base para a gente colocar no dia a dia o gerenciamento de risco, porque o ponto de partida dele, ele não está falando acidente, ele está falando ameaça. A organização tem que estar pronta, o líder tem que estar pronto para fazer leitura de ameaça e aí criar esses 4 grandes sistemas de resposta para cada uma delas. E sabe, Júlio, é interessante porque a palavra ameaça também ela precisa ressignificar. Porque a ameaça ela pode se tornar, depois de uma boa leitura, uma excelente uma oportunidade, né? Eu vejo hoje, né, as pautas que estão vindo cada vez mais fortes, né? Os riscos chamados sistêmicos, os riscos soberanos, os riscos de mercado. Isso é muito importante começar a entrar numa pauta que não só do conselho, não só dos executivos mais altos, mas de todos, e a gente entender e talvez derrubar essa aversividade. É uma versão que a gente tem, a palavra risco, como risco sendo algo ruim. Na verdade, risco, há um tempo atrás, quando se falava tem um risco aqui, o povo batia na madeira, né? Hoje a gente fala, não, peraí, deixa eu entender ele. Qual é a potência dele? Qual é a oportunidade que ele pode trazer? Como que eu vou cuidar disso? Isso tem 100% a ver realmente com a reputação institucional. Porque essa imagem percebida pela sociedade de como nós cuidamos de um momento mais delicado ou de um momento de crescimento, ele é fundamental. E sei, Alta, do teu domínio sobre os termos que você trouxe para nós em alguns eventos externos e internos na comportamento, que é a maturidade moral. Sim. Como que aí você faz essa articulação, né, da importância da maturidade moral com o cuidado e a reputação institucional, cara? Perfeito, Odilon. Veja, tem um ponto aqui muito importante, né, que é o nosso modelo mental. Nós temos um modelo mental, se a gente pode até verificar no nosso primeiro podcast, né, o primeiro Comportamento Cast, que nós falamos das camadas, né, da cultura. Nós temos um modelo mental na nossa sociedade de muita reação a qualquer problema que a gente tem. Por quê? Porque a gente valoriza o herói. A gente valoriza aquele que salva. E há 26 anos atrás, quando eu era estagiário numa UTI, num hospital grande aqui de Curitiba, que era de trauma, uma vez um médico olhou para mim e falou assim, cara, a gente não salva vidas, a gente cuida de vidas. Olha só que interessante, porque quando a gente fala salvar vidas é valorizado, ou salvar situações críticas é valorizado, parece que eu gosto mais da crise do que do risco.
né? Porque o risco, ele é a prevenção, é olhar os sinais, olhar os sinais antes de se transformar nos sintomas, olhar as ameaças. E isso precisa de um modelo mental que quer queira que não, ele parece que é óbvio, mas ele é, né, extremamente necessário hoje, mas a gente não está preparado para isso. A gente está preparado para valorizar aquele que resolve crises. Então veja só, como que a maturidade moral entra nesse processo de reputação? Quando nós temos pessoas que elas vão ganhar, né, reconhecimento a partir de resolver problemas e sai como um herói de salvar vidas, salvar reputações, ele espera a crise acontecer, porque ele vai falar assim, cara, essa crise vai me valorizar. Então a maturidade moral, o Lawrence Kohlberg, que é um psicólogo americano que pesquisou isso durante 10 anos na década de 60 nos Estados Unidos, no século passado, ele fala assim, cara, a maturidade moral é como se fosse o desenvolvimento motor, né? O que é o desenvolvimento motor? Primeiro você começa a ficar sentado, a pup, né? Que é você ficar com os bracinhos assim, né, em pé, depois você fica sentado, depois você vai engatinhar, depois você vai caminhar e esse desenvolvimento motor vai acontecendo. A maturidade moral, ela segue também um desenvolvimento. Primeiro a criança, né, você fala assim, preciso tomar banho. Não, mas eu não vou tomar banho. Bom, se você não tomar banho, você não joga videogame. O adolescente, ele vai de acordo com o grupo. Se o grupo fizer, eu tenho que ser aceito pelo grupo. Então ele começou a perceber que também existia esse desenvolvimento, mas isso acompanha a gente até hoje. Nós temos pessoas que fazem o correto, fazem o certo, porque tem alguma coisa em troca. Por que você chega no horário? Eu chego no horário porque senão eu vou ser descontado no meu salário. Eu não chego no horário porque se eu me atrasar eu vou impactar a minha equipe. Percebe? A maturidade moral mais avançada vai olhar e vai falar assim, não, eu chego no horário porque se eu chegar atrasado, a minha equipe vai ficar sobrecarregada. Então o pensamento ele é coletivo. Aonde que eu quero chegar com toda essa história, né, que vem lá da UTI, que a gente não salva vidas, a gente cuida de vidas? Porque quando eu tenho um olhar coletivo, eu estou olhando mais o que está ameaçando as pessoas, eu busco cuidar mais. Então eu vou trabalhando um modelo mental que é um modelo mental preventivo, ele é mais coletivo. Agora, se eu olho muito no individual, eu quero ser o herói, eu espero uma crise acontecer, para que daí eu salvo. Aí eu me torno reconhecido. Eu me torno reconhecido, não coletivo. Então, isso é muito importante, porque nós temos uma diversidade de maturidade moral na minha casa, na sua casa, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, no mundo, nas organizações. Existe essa diversidade moral. Tem pessoas que elas vivem o coletivo de forma obrigatória. Cara, eu quero pensar só em mim, mas eu vivo um coletivo. E tem pessoas que isso se torna natural. A reputação de uma empresa, quando eu olho preventivamente mais a empresa como um todo, como um organismo vivo, da razão dela existir na sociedade, a gente faz com que essa maturidade moral ela se aproxime de um nível mais avançado. E isso, o nível mais avançado de maturidade moral, é sempre pensar mais no coletivo do que no que eu quero. Quando eu estou olhando para o coletivo, eu estou cuidando. E quando eu estou cuidando das pessoas, eu já tenho um modelo mental de prevenção. Eu vou prevenir que o Odilon se machuque. Eu vou prevenir que a empresa ela tenha uma imagem distorcida nas mídias sociais, que é um problema. Eu vou cuidar economicamente da empresa. Eu vou cuidar, inclusive, quando eu vou ter uma alimentação que eu tenho que prestar conta depois. Tudo isso tem a ver com maturidade moral. Tudo isso tem a ver com conexão com o coletivo. Quanto mais conectado com o coletivo eu estou, mais eu cuido. Quanto mais eu cuido, mais a minha capacidade de entender a prevenção, entender sinais, ameaças, ela começa a aprimorar. Então, resumidamente, quanto mais individualizado eu sou, quanto mais eu penso em mim, eu vou me tornar herói quando estoura uma crise. Porque eu estou pensando só em mim, não no coletivo. E aí eu quero salvar, eu quero reagir a crises. E aí a gente não tem nada de prevenção. E aí a reputação da empresa não importa. Quando eu olho muito mais o coletivo, a minha maturidade moral ela está mais evoluída.
e com isso eu cuido melhor. Um é salvar, outro é cuidar. E a gente fala de reputação cuidando. É bacana demais. Escutando vocês dois, me veio, né, uma das coisas que estão pegando aí nas redes sociais, né? Primeiro você faz, depois você melhora, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Quando o Júlio traz que, inicialmente, talvez um volume de ocorrências seja o agente motivador, ou salvar, como você, né, trouxe brilhantemente, Alta, talvez seja o que dê para fazer naquele momento. É o que dou conta de fazer, né? Mas depois tem uma história de uma escadinha construída, né? Para você olhar mais à frente e já pensar nos impactos que você vai ter naquela comunidade, na sociedade, na próxima geração, que eu acho que aí a gente não está mais salvando, né? A gente começa, assim, a cuidar. E assim a gente encerra o nosso terceiro episódio do Comportamento Cast. Obrigado.